Este é o HF Notícias, o programa 100% hortifruticultura brasileira. Você conhece a pitaia? Uma fruta de cor viva, consistência gelatinosa e paladar doce. Também é conhecida como fruta do dragão por causa da casca bem escamosa. Suas propriedades funcionais para o controle da ansiedade, da glicemia e do colesterol estão sendo estudadas por cientistas brasileiros. E para explicar detalhes desse projeto, eu recebo agora os pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical, Ana Paula Dionísio e Guilherme Zoccolo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Obrigado. Muito obrigada, Juliana. Obrigada pela oportunidade da gente conversar um pouco das pesquisas da Embrapa. Então, vou começar com você, Ana Paula. Vamos iniciar falando sobre a origem da pitaia, a inserção da cultura no Brasil e as propriedades nutritivas dessa fruta tão bonita, colorida. Bom, a pitaia, ela é uma fruta exótica, ela não é nativa do Brasil e ela é originária da América Central, mas ela foi introduzida no Brasil há cerca de 15, 20 anos. E ela nos chamou muito a atenção, não simplesmente pelo sabor agradável, pela aparência completamente diferente que ela apresenta, uma aparência exótica, mas ela nos chamou a atenção por conta dos componentes que existem nesse material, nessa fruta. Então, os estudos eles iniciaram para a gente compreender um pouco mais sobre o que de fato existia nessa fruta. Ela é bem interessante do aspecto agronômico, porque ela tem uma baixa exigência por água e ela também exige pouco do solo. Então, em termos agronômicos, ela é uma grande aposta para a produção no Brasil. E ela cresce muito bem na região semiárida. Então, dentro dessas características agronômicas muito interessantes da pitaia, ela nos chamou a atenção para a gente entender um pouco mais sobre os componentes químicos, os efeitos de processo sobre esses componentes químicos e o que, de fato, essa composição tão diversa e tão interessante, ela poderia, então, exercer em termos de efeito biológico. E é isso que o projeto, então, em parceria a Embrapa, junto com as universidades, a Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará e a Universidade de Fortaleza, nós fizemos juntos esse estudo abrangente entre a composição química, a parte de processos e o efeito biológico desse material tão interessante e que nos fizeram crescer os olhos, enxergá-lo de uma forma completamente diferente ao que a gente enxergava antes dos nossos estudos. Guilherme, como você enxerga a cultura da pitaia hoje no país? Vale a pena que o agricultor invista e amplie a produção? A gente sabe que ela ainda é reduzida, mas o mercado é promissor? Bom dia a todos, bom dia telespectadores. A pergunta é ótima, né? Porque vamos começar pelo seguinte fato, né? A cultura ela é ainda incipiente no Brasil, então se planta muito pouco pitaia no Brasil. Então, mas existe um mercado, não só no Brasil, mas um mercado mundial, onde o Brasil a gente pode pensar até no seguinte aspecto: nós podemos pensar no consumo do Brasil, né, voltado para o que a gente chama de mercado de saudabilidade. Então, você tem bilhões de reais envolvidos nisso. E a pitaia, ela traz, como a Ana Paula acabou de dizer, muitas vantagens competitivas para o agricultor, né, a médio e longo prazo, porque existe toda uma cadeia, apesar o fato de ser uma cultura que ainda é incipiente, que é uma cultura que ainda não tem, o Brasil não está na posição do maior exportador ou do maior consumidor de pitaia no mundo ainda. Então, isso, por um lado, é muito bom, isso abre oportunidades para o agricultor, até porque é uma cultura que exige um manejo, né, muito mais fácil, né, até por se tratar, vamos colocar, de uma cactácea, né. Como a Ana Paula disse muito bem anteriormente, o centro de origem dessa fruta está na América Central, no México, que são regiões secas. Então, hoje, no Brasil, o maior produtor de pitaia do Brasil é o estado de São Paulo. Mas você imagina o seguinte: se uma cactácea que se adapta bem, que tem como centro de origem a América Central e principalmente México, você tem uma oportunidade para o agricultor, e principalmente o agricultor, vamos chamar a atenção aqui do semiárido, né? Então, a Embrapa, nós crescemos os olhos pela pitaia pelo fato de que lá na região semiárida nós temos, obviamente, como todo mundo já sabe, um problema
de déficit hídrico muito grande, um problema de irrigação em culturas, principalmente para o setor de fruticultura, que demanda muito, né, a água. Então, você encontra uma solução, que é uma solução para o agricultor muito interessante, né, que demanda pouca água, cuidados de manejo. O manejo, você não precisa de tanto cuidado, não que você não vai cuidar da planta, mas você não é como outras culturas desse mote da fruticultura. Então, é muito interessante para o agricultor, principalmente para o agricultor nordestino. A nossa ideia, a Ana Paula e eu, quando a gente iniciou esse projeto, né, a gente sempre pensou nesse agricultor, né, do semiárido nordestino, que precisa de gerar riqueza, renda, né? Então, essa eu acredito que é uma grande chance da gente implementar essa cultura, fazer ela crescer no Nordeste brasileiro, de forma que, outra coisa, ela atende muito bem ao pequeno, ao médio e ao grande. E ela tem como essas necessidades de manejo, né? É uma planta, a cactácea é uma planta resistente, né? Resistente à praga, resistente à doença, muitas vezes. E ela abre uma oportunidade para a agricultura familiar, ela abre uma oportunidade para o pequeno, para o médio, para o grande. Então, a ideia de colocar essa cultura e esse projeto é todo voltado, no final das contas, para isso, para a gente lançar essa cultura, principalmente chamar a atenção dela no Nordeste, para que em regiões muito áridas, difíceis, nós consigamos reverter a situação da pobreza, criando renda, porque é uma fruta ainda cara no Brasil, a gente sabe disso. Mas aumentando os sistemas de produção, ela não é que ela vai ficar, ela vai ter, por ganho de escala, valores melhores e também agregar valor a esse agricultor e renda, né? Poder agregar valor e renda para esse setor que muitas vezes, principalmente no semiárido brasileiro, ele encontra problemas. O agricultor tem problemas com outras culturas e essa é uma cultura bem interessante. Ana Paula, interessante que o Guilherme apresentou uma série de justificativas de benefícios no aspecto econômico para o produtor rural investir na pitaia, pensando inclusive no produtor nordestino, uma chance de alavancar realmente o seu negócio rural. Agora eu quero saber de você, o que levou a Embrapa Agroindústria Tropical a iniciar uma pesquisa para avaliar as propriedades funcionais da pitaia? Agora a gente está falando da questão científica mesmo. Certo. O início dos trabalhos nossos foram com a pitaia vermelha, essa que tem a casca vermelha e a polpa vermelha, que ela é a espécie Illocereus polyrrhizos, né? E existem diferentes espécies e essa foi a que nós trabalhamos por conta de ser a mais produtiva, né? Ela é a que mais produzida no Brasil e no mundo. Então, nós trabalhamos com esse material. A ideia inicial era entender um pouquinho sobre as questões relativas ao processamento, que ocorreu no laboratório de processos agroindustriais, e os efeitos que esse processamento ele poderia ter nos componentes químicos, que foi realizado, então, no Laboratório de Química de Produtos Naturais. Então, a ideia primeiro era entender os efeitos de processo e como que a gente poderia melhorar o processo para obter produtos, uma polpa com um rendimento maior e que isso traria, então, um ganho maior para os processadores de alimentos. A partir do momento que nós começamos a entender a química e a riqueza desse material, nós iniciamos, então, os trabalhos para focar nas frações dessa fruta, para entender o que ele poderia trazer de benefícios de complexidade na fração casca, na fração semente e na fração polpa. Então, nós começamos a detalhar muito mais, e isso foi feito um trabalho belíssimo, para entender todos os componentes que existiam nessas 3 frações da fruta. Os primeiros trabalhos mostraram que as 3 frações eram muito interessantes. Então, hoje, nós temos o aproveitamento da polpa, mas nós não temos o aproveitamento da casca. E a casca se mostrou com uma riqueza de componentes químicos muito, muito interessante. E muitos componentes existentes na casca, eles também são existentes na polpa. Então, a gente olhou com outros olhos também a riqueza de componentes da casca e traz também como uma alternativa pensar no uso dessa casca para a extração de componentes que poderiam ter efeito biológico, como nós demonstramos mais à frente. Então, a ideia inicial foi compreender essa riqueza química, compreender os efeitos de processo sobre esses componentes químicos
E a partir desse ponto inicial, que ficou um trabalho muito interessante com relação ao que a gente tinha em termos de riqueza de componentes, que nós partimos então para os testes biológicos para comprovar o efeito daquilo que a gente tinha visualizado em química e dos efeitos de processo. Então, esse foi o ponto de partida. Nós iniciamos com a valorização da fruta, com o entendimento de processo, e a partir daí nós achamos que era muito interessante e valeria muito a pena investirmos para entender as funcionalidades da fruta e trazer ela para o consumidor não simplesmente como uma fruta bonita, uma fruta exótica, uma fruta gostosa, mas sim como uma fruta que, consumida dentro de uma dieta equilibrada, ela pode trazer diversos benefícios à pessoa, quem consome. Guilherme, o que você pode destacar sobre as etapas da pesquisa que utilizaram diferentes tipos de animais no estudo? Então, nós tivemos resultados muito interessantes, né? Então, eu queria falar para o público, né, que nós testamos, né, três problemas que são problemas que chamam muita atenção hoje, né? Que foi a parte de glicemia, a parte de obesidade e ansiedade, né? Então, nós utilizamos modelos com ratos e um modelo muito inovador chamado zebrafish, que é um peixinho, né? Então, e ele tem 70% do genoma humano. Então, ele é extremamente utilizado. Eu diria que esse teste hoje ele está na crista da onda, né? Mundo afora. Então, você abre as grandes revistas científicas no mundo, você encontra o zebrafish. Eu estou destacando porque é algo muito inovador. Então, como a Ana Paula mesmo falou, a gente tem um viés científico muito forte nesse projeto. Nós fomos desde a parte de caracterização química dessas frações da planta, né? E testamos isso para a parte de atividades biológicas, né? Então, com o zebrafish, nós fizemos atividade ansiolítica e nós percebemos que a fruta tem, sim, uma funcionalidade, né? Ela auxilia na redução da ansiedade. E vale dizer mais uma vez aqui, eu tenho dito em outras entrevistas, que você não substitui medicamentos tradicionais por frutas, por consumo de frutas. Nós estamos falando de um alimento funcional. Então, tanto para baixamento de glicemia, de colesterol, nós fizemos esses outros 2 testes de glicemia e colesterol com modelos em ratos, e nós verificamos que os resultados foram muito promissores. Ele auxilia na redução da glicemia, auxilia ao consumo da pitaia, auxilia na redução da glicemia, auxilia na redução do colesterol. Outra coisa que a Embrapa tem uma preocupação muito grande é avaliar toda essa parte como a Ana Paula disse, de química da planta. Então, nós vimos uma coisa interessantíssima. Vale ressaltar, assim, como que a biodiversidade nos traz uma quimiodiversidade tão complexa e tão bonita. Então, essa planta, eu diria que ela nos encheu os olhos. Então, assim, ela nos encantou muito, principalmente tanto pela parte química que apresenta, né, quanto pela parte biológica da resposta para esses três fatores, de ansiedade, redução de glicemia e redução dos níveis de colesterol. Principalmente o colesterol, ela diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Então, é uma coisa extremamente interessante do ponto de vista que esses modelos, né, em animais mostraram para nós ao longo da pesquisa. Então, foi muito interessante esse projeto, porque, assim, quando idealizado, ele cobriu praticamente uma gama muito grande ele respondeu uma gama muito grande de perguntas, né, que ainda era uma lacuna na literatura científica. Então, isso nos chamou muita atenção. E chama atenção porque abre espaço para o consumidor que busca esse mercado de saudabilidade, né, buscar um caminho pela pitaia também, que é uma fruta extremamente interessante. Ana, a gente sabe que a Embrapa é reconhecida nacional e internacionalmente. Acredito que vocês tenham contato com outros pesquisadores do mesmo ramo em outros países. Eu gostaria de saber se esses resultados que vocês têm conseguido aqui em relação ao controle da glicemia, colesterol, ansiedade, é uma coisa nossa brasileira ou existem outros países que estão pesquisando também as propriedades da pitaia e vocês conseguem trocar informações, fazer um intercâmbio científico? Os resultados que nós obtivemos com esse projeto, eles já foram, em grande parte, publicados
em revistas de elevado impacto internacionais. Então, nós temos as publicações do efeito da ansiedade, nós temos as publicações da parte química, dessa complexidade maravilhosa que a gente tem na fruta, e nós temos a parte de também testes de toxicidade, mostrando que ela, nas 3 frações, né, na casca, como a gente estava querendo fazer a valorização desse produto, ela apresenta, então, ela é atóxica. A ideia de trabalhar com a ansiedade, ela surgiu após verificarmos, então, toda essa complexidade química que existe na fruta, e nós olhamos especialmente para as betalainas, que são aqueles componentes, aqueles pigmentos que são responsáveis por aquela coloração rósea intensa que tem na pitaia. Essas betalainas, elas têm algum relato na literatura a respeito de uma possibilidade de efeito ansiolítico. Nós, como estamos trabalhando com uma fruta, a gente queria entender como que uma fruta que apresenta uma diversidade de componentes, rica em fibras, em outros tantos componentes, muito além das betalainas, ela poderia exercer esse papel ansiolítico, né? Então, os testes que foram realizados com a parte de ansiedade, elas partiram do entendimento dessa composição química para a gente entender de fato como que seria a resposta biológica do consumo de uma fruta. Porque a gente não está trabalhando com um componente específico. A gente está trabalhando com uma fruta que ela tem uma riqueza de compostos, uma complexidade completamente diferente de que quando componentes isolados são testados. Então, a gente fez os testes com a pitaia. Esses testes eles são bastante inovadores, esses resultados. Fizeram com que a gente ficou muito otimista com relação ao estímulo do consumo da fruta. Com relação aos demais, com os testes que o Guilherme falou, a respeito de glicemia, a respeito da parte de lipidemia, esses resultados também são muito interessantes porque eles reforçam ao que se tem na literatura a respeito dos oligosacarídeos pré-bióticos que são existentes também na pitaia e dos outros componentes também, como quercetinas e betalainas, que eles poderiam juntos estarem exercendo esse efeito e, quem sabe, de uma forma, como é que eu vou dizer, mais otimizada quando eles estão juntos, né? Eles acabam se reforçando. Então, a gente não fala de um componente específico, a gente fala de um alimento com toda a sua complexidade. Então, esses resultados são bem interessantes, principalmente para o Brasil, porque esses testes ainda, os testes que foram realizados na Embrapa, eles são bastante inovadores. Guilherme, mesmo com os resultados positivos em animais, nós sabemos que ainda é um longo caminho para que a fruta seja considerada um alimento realmente funcional. Quais são os próximos passos para comprovar a eficiência da pitaia no controle das doenças em humanos? Os próximos passos seriam a realização de testes em humanos, né? Nós teríamos que passar adiante nesse sentido, para que a gente pudesse realmente confirmar esses dados que nós enxergamos desses modelos em animais. Então, seriam mais 3 anos, no mínimo, de pesquisa para a gente poder realmente tentar estabelecer essa relação direta com o consumo humano, né? Então, assim, é algo que demanda um pouco mais de tempo e seria o passo além, o passo adiante, para que nós possamos ter essa confirmação mesmo, né? Ana Paula, a fruta do dragão, né, que é a pitaia, ainda é pouco produzida no Brasil. O que você acha que falta para que o alimento seja mais difundido no país, que haja uma publicidade maior, uma divulgação maior para o consumo e também no meio rural, para que mais produtores enxerguem que realmente vale a pena investir nessa cultura? A pitaia no Brasil, ela iniciou por volta de 2005, então a gente tem ali 15 anos, mais ou menos, do início da cultura no país. Ela é muito recente. A ideia nossa é que nós demonstramos, as pesquisas demonstrando que a pitaia, ela existe esse efeito positivo à saúde, embora, como o Guilherme bem colocou, eles não foram realizados em humanos, mas os ensaios todos demonstraram essa diminuição de glicemia. Nos 2 modelos testados, teve essa redução de glicemia.
teve também a melhora dos níveis de HDL, LDL, triglicérides. Então, todos esses resultados, eles reforçam que a fruta, de fato, ela é um alimento funcional, embora nós não tenhamos feito testes em humanos. A fruta, ela tem uma baixa caloria, ela é rica em fibra, ela é rica em minerais, ela tem uma complexidade de componentes que foram identificados muito interessantes e já relatados e comprovados pelas pesquisas. Então, a ideia é que nós estimulemos o consumidor para consumir esse material, para consumir essa fruta, porque ela traz, sim, benefícios à saúde, né? Dentro de uma dieta, obviamente, equilibrada, dentro de uma dieta saudável. Então, o consumo desse material ele é muito bem-vindo. E quando nós pensamos nos testes de diabetes e quando nós pensamos nos testes de doenças cardiovasculares, foi também pensando num grande problema que nós temos no mundo e no Brasil, que são as doenças crônicas não transmissíveis, onde as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Então, esses dois modelos foram pensados para essa população que tem problemas com diabetes e de doenças cardiovasculares. Então, nos 3 ensaios foram pensando em benefícios para a população por problemas reais que nós temos hoje, principalmente no Brasil. Então, o que a gente gostaria de reforçar é o consumo de pitaia, ela é muito bem-vindo, ela atua de uma forma de controle, de prevenção, e sempre, obviamente, não substituindo o medicamento. Mas eu acho que esses dados, eles reforçam e fazem com que as pessoas olhem para a pitaia com outros olhos. E esse estímulo no consumo traz benefícios para toda a população. E esse estímulo no consumo traz também um aumento da produção e, consequentemente, diminuição do preço da fruta. Para nós encerrarmos, Guilherme, eu gostaria de saber se a Embrapa já tem iniciado uma relação com a indústria de medicamentos, cosmética e alimentícia para um futuro uso dos resultados da pesquisa no mercado? Como nós estamos agora saindo desse estágio, né, de um desenvolvimento final, e nós já provamos praticamente boa parte, né, do caminho de provar que a pitaia é um alimento funcional, nós estamos, digamos que, com grande parte desse caminho percorrido, e ela realmente tem uma funcionalidade que a literatura, o uso tradicional já mostra, e a ciência agora está mostrando que isso é algo realmente palpável, que é algo real, né? Então, a gente terminou de trilhar esse caminho agora e a gente está buscando a indústria. Na verdade, estamos buscando a indústria, estamos buscando parceiros para poder desenvolver isso, seja a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos. Vale dizer uma coisa muito importante também, que não está nessa matéria, né, porque nós trabalhamos de uma forma que nós conseguimos aproveitar praticamente toda a pitaia, né? E a Ana estava falando que nós ainda temos subsídio agora para fazer um corante natural da pitaia. E vale ressaltar que nós temos 2 tipos de corantes dominando o mercado mundial, de corantes naturais, e da pitaia seria o terceiro. E nós desenvolvemos um método completamente verde para isso. Então, nós estamos atrás da indústria, atrás de parceiros agora, para jogar esse importante insumo para o Brasil, né? Para jogar ele no mercado. E vale ressaltar também o seguinte, vale ressaltar o papel da Embrapa e o papel das universidades, né, estaduais e federais, nesse desenvolvimento tecnológico. Hoje, o agro brasileiro, é bom falar isso para o telespectador, situar o telespectador dentro disso. Hoje, o agro brasileiro é o setor que mais trabalha com tecnologia, né? O agro brasileiro é totalmente dependente de alta tecnologia, e tudo que a Ana Paula e eu apresentamos aqui hoje é fruto de alta tecnologia. Nós estamos, digamos, na crista da onda. Não é à toa que o Brasil é uma potência agrícola mundial importante. É bom que o nosso telespectador saiba o valor da pesquisa, o valor que a pesquisa tem é estratégico para que nós continuemos caminhando e trilhando a liderança mundial na produção de alimentos. Só para fazer um parêntese, que eu acho que é muito importante colocar isso, hoje, 1 em cada 4 pratos de comida no mundo, o responsável por ter aquele alimento na mesa dos cidadãos, não só do Brasil, mas em ordem mundial, é o Brasil que produz. Então, é muito interessante isso, mostrar que, tanto para a indústria nacional, quanto para quem paga os impostos e paga pelas pesquisas, que investir em pesquisa, né? Investir em qualificação profissional, investir na Embrapa, investir nas universidades é algo de fundamental importância para que o agro brasileiro continue sendo protagonista no mundo. Hoje, nós somos líderes mundiais em vários setores,
né, da agricultura. E para isso caminhar, eu acho que a gente gerar mais renda, é importante que a indústria também venha ao nosso encontro e venha conversar conosco, não só nesse projeto Pitaia, mas a Embrapa está cheia, as universidades estão cheias de coisas interessantes que estão sendo feitas, e a gente quer que os próximos passos sejam, né, consolidar essa importante pesquisa e levar isso para o consumidor final, para as pessoas que buscam por vida saudável, que buscam por saúde, que buscam por alimentos, né, que possam auxiliá-las nesse sentido. Então, isso é bastante importante. Ana Paula Dionísio e Guilherme Zoccolo, pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical, muito obrigada pela entrevista no nosso programa. Nós que agradecemos, para a gente é sempre uma oportunidade muito grata de poder falar um pouquinho das pesquisas da Embrapa, um pouquinho do que a ciência tem feito, do que a Embrapa tem feito para o Brasil e para o mundo. Então, nós agradecemos essa oportunidade de conversar um pouco sobre os nossos trabalhos, os trabalhos que nós temos feitos em parceria e que têm nos levado a caminhos que a gente considera muito interessantes para o Brasil e para o mundo. Com certeza, eu gostaria de agradecer essa valiosa oportunidade de estar mostrando para o Brasil, né, para quem paga os impostos e financia essas pesquisas, que o dinheiro está sendo extremamente bem empregado, que nós estamos trabalhando incansavelmente, inclusive esse ano, que foi um ano tão difícil, nós temos nos dedicado muito para não deixar essa história parar e para que nós continuemos, né, junto com o agricultor, junto com a agroindústria, né, fazendo o Brasil crescer e trabalhando em favor da sociedade. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, que foi extremamente valiosa para nós. Um grande abraço. Obrigada, até a próxima. O HF Notícias fica por aqui. Para rever este programa, basta acessar o canal do AgroMais no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.